Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui juntos. Gostamos da nossa escola bíblica dominical, com a participação dos irmãos. Esperamos que da próxima vez mais alguém se junte a nós, que nós possamos aprender cada vez mais as Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar sobre outro herói da fé. Nós estamos vendo os heróis da galeria da fé que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus. Hoje será Abraão, um grande homem. Mas antes disso, nós gostaríamos que você abrisse as suas Bíblias no Evangelho de João, a partir do versículo 8, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 44. Então, abra aí e acompanhe a leitura que nós vamos fazer. Nos diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As palavras de Jesus são magníficas. Realmente, Jesus é verdade, é a verdade. As suas palavras e a sua história não podem ter sido jamais inventadas, criadas pela mente humana. Nós já falamos isso no testemunho que nós lemos. E aqui Jesus foi duro, realista. Ninguém é sem pai. Ou tem a Deus como um pai, ou tem um diabo. Se você realmente não aceitou Cristo como Salvador e Senhor na sua vida de verdade, seu pai é o diabo. Deus não é de forma alguma. Então é uma palavra realmente dura de Jesus, mas é realidade para abrir os olhos daqueles que ainda resistem a aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Muito bem, nós vamos orar primeiramente e depois nós vamos falar sobre esse grande personagem das Escrituras Sagradas chamado Abraão. Lembre-se de orar por mim, preciso das suas orações. Se você realmente é nascido de novo, se você reconhece a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, Senhor também, não é só Salvador, não. Então, ore por mim. Realmente, a Bíblia nos incentiva a fazer dessa forma. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças. Mais uma vez estarmos aqui, Senhor, falando da tua palavra. Sobretudo, nós suplicamos pela minha vida, Senhor, pelo aquilo que estamos passando, porque cremos no teu poder, que tu estás no controle de todas as coisas. Sabemos que temos um inimigo que nós não vemos com os nossos olhos, nem tocamos com as nossas mãos. Por isso, nós te suplicamos para que tu possas exercer o teu poder sobre as nossas vidas. Também, Senhor, que tu possas abrir as nossas mentes para compreendermos a tua palavra, que o teu Santo Espírito realmente esteja nos auxiliando. Nós oramos, pedimos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, nós temos o personagem Abraão que nós encontramos lá em Gênesis também. O primeiro nome deste homem era Abrão, que significa pai exaltado. Depois, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, como nós
conhecemos e geralmente citamos. Abraão significa pai de uma grande multidão, porque Abraão foi o início de uma árvore genealógica do povo hebreu, do povo judeu ou do povo de Israel. É realmente um grande personagem e uma grande história. Nós conhecemos dessa forma. Foi a primeira vez que Deus, então, fala do seu propósito de construir uma nação que iria abençoar o mundo. Nós sabemos que os escritos sagrados, todos os autores, eles são judeus. Jesus também veio de uma família judia. Então, esta nação realmente foi uma grande bênção e tem um papel muito importante na história da humanidade até hoje, inclusive até o fim do mundo. Deus realmente deu um papel para esta nação. É uma nação realmente sui generis, uma nação diferente na face da terra. A primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção com relação a Abraão é o que nós encontramos no versículo 9 de Hebreus. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta em Hebreus e em Gênesis. Então, capítulo 11, o versículo 9, nos diz o seguinte: pela fé habitou na terra, Abraão habitou, da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Então nós vamos ver algumas questões aqui que envolvem a fé de Abraão. Nós vamos citar algumas, as principais que nós encontramos aqui. No texto sagrado, realmente quem conhece sabe que Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, tirou da terra dos seus parentes, seus pais, uma terra idólatra, para essa terra que ele havia prometido, a terra da promessa, que é a Palestina, onde está estabelecida a nação de Israel. Ele obedeceu sem saber para onde ia, seguiu realmente o mandamento divino e habitou, diz o texto aqui, nessas terras em cabanas, ou seja, casas provisórias. Porque, diz o texto, esperava a cidade que tem fundamentos e que realmente foi construída por Deus, a cidade que foi construída pelo grande Deus, a cidade celeste, o paraíso, a cidade que está nos céus. Então, perceba, desde o início, provavelmente, conversando com Deus de alguma forma, uma visão, Deus mostrou a ele que a nossa passagem aqui neste mundo é algo provisório, né? É uma passagem mesmo. A gente não se firma aqui que realmente Deus construiu um outro lugar para a gente habitar. E ele esperava por isso. Ele acreditava nisso. Ele soube disso. Mais adiante, no versículo 13 e versículo 14, nos diz o seguinte, não só referente a ele, mas aos outros também. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram os estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Então, perceba aqui, reforçando a ideia de que eles entendiam que eram peregrinos, eles buscavam a nova pátria. Realmente um exemplo de fé, acreditava que apenas estavam passando um tempo aqui nesta terra. Mas algo se destaca na vida de Abraão e nós gostaríamos de chamar a atenção. Uma história que muitos os crentes evangélicos conhecem, que é a história realmente de Isaac. Sara era estéril, não tinha filhos. E realmente para aquela época era uma situação muito complicada, difícil. Só que Deus chegou para Abraão e disse, olha, você vai ter um filho de Sara. Sara era estéril, já tinha passado inclusive do tempo de ter filhos, já estava velha, já realmente não menstruava nada, não ovulava. Mas Deus disse, você vai ter um filho e vai ter um filho de Sara. E eu vou transformar a sua descendência a partir de Isaac, desse seu filho, em uma grande multidão. Por isso que Deus trocou o nome dele para Abraão, que significa o pai de uma grande multidão. Então, este seu filho Isaac vai gerar uma multidão como a areia do mar e como as estrelas do céu. Veja e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, o versículo 5, que diz,
Então Deus levou Abraão para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Olha que coisa. Já pensou quem pode contar? São milhares, milhões de estrelas. Quem pode contar? Então a sua descendência será assim, a partir de Sara, essa mulher que é estéril. E diz o texto que Abraão creu e ele foi considerado justo perante Deus por conta da sua fé. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 17, versículos de 5 a 8, Deus também falando mais alguma coisa com ele. Aqui ele muda, inclusive, o nome de Abraão. Diz assim: não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Veja que Deus promete o seu filho, promete que ele realmente vai se multiplicar numa grande multidão e que iria dar a terra de Canaã, a Palestina, realmente para a sua descendência, e ele creu. Agora, é interessante que mais adiante nós vamos ver, Deus chega para Abraão e diz o seguinte: olhe, dá-me o teu filho, sacrifica o teu filho. Com certeza, ao longo da história da humanidade, antes de Moisés, em torno de 2500 anos, Deus revelou aos seus servos que eles deveriam sacrificar animais, uma forma de adoração. Isso tem todo um simbolismo que a gente não vai falar aqui, que depois, mais adiante, na lei mosaica foi normatizado, esse tipo de sacrifício foi normatizado, está lá na lei mosaica. Mas antes, certamente Deus falou, porque desde o início nós vemos Abel, nós vemos Noé, nós vemos Abraão sacrificando animais, uma forma de adoração a Deus. Só que aqui Deus diz para Abraão: você vai tomar o seu filho Isaque, seu único filho, é assim que Deus se refere a Isaac, vai tomá-lo e vai sacrificar para mim. É a sua forma de adoração. Você vai me adorar desse jeito. Bem, o texto demonstra que Abraão não questionou Deus. E isso daí é que é incrível na história de Abraão. Por quê? Deus havia dito o quê? Que ele seria um pai de uma grande multidão. Daria um filho de Sara e deu, e que realmente Isaac teria filhos e seguiria uma sequência, né, de gerações e mais gerações. Agora Deus diz para Abraão: você vai me adorar sacrificando o seu filho. Peraí. Qual era o normal para Abraão? O que ele deveria fazer? Se a gente pensar humanamente, se a gente raciocinar, qual seria a atitude de Abraão? Deveria ser. Certamente ele ia dizer: Senhor, isso é loucura. O Senhor está sendo incoerente, não tem sentido. Como é que o Senhor me promete uma coisa e agora está pedindo que eu mate o meu filho? Primeiro, acho isso uma coisa terrível. Eu matar a quem eu amo? Não, eu não aceito. Depois, incoerência. Como é que diz que vai ser uma grande multidão? Me prometeu diversas vezes, me faz olhar os céus e contar as estrelas e depois realmente pede para matar Isaac? Essa deveria ser a atitude de Abraão. Como homem falando, deveria ser. Mas não foi. Diz o texto sagrado que Abraão realmente tomou seu filho, tomou a lenha, tomou o machado, o cutelo, tomou e subiu realmente para um determinado monte, Moriá, a fim de sacrificar.
Mas é interessante que nós encontramos lá no capítulo 22, nós encontramos isso no capítulo 22. Eu vou ler até o texto para ficar mais claro. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O interessante e o grandioso está aqui no final. Ele realmente se preparou, andou com seu filho, com seus empregados. Chegou em determinado momento, ele disse, olha, fique aqui que eu vou adorar com meu filho. Mas, não sei se você prestou atenção, ele disse, havendo adorado, nós voltaremos. Nós nos encontraremos de novo. Aqui está demonstrada a fé de Abraão, de que Deus iria ressuscitar o seu filho. Ele ia matar, ele ia sacrificar Isaque, mas Deus iria sacrificar, na realidade, ressuscitar imediatamente o seu filho. Nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 18, isto, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Então nós vemos aqui a grande fé deste homem, porque realmente foi uma provação. Acredito que não existe nenhuma provação maior nas Escrituras Sagradas. Em Deus pedir algo para você fazer nesta altura. Pedir para sacrificar o próprio filho, quem é pai, quem é mãe, sabe o que isso significa. Então, era para Abraão questionar isso com Deus. Não aceito, Senhor. Isso é um absurdo. Mas Abraão, ele foi para outra alternativa. Ele disse, eu vou sacrificar porque Deus está me pedindo. Ele merece. Nós não temos que questionar a vontade de Deus. Não podemos questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Ele sabe o melhor porquê. Deus sabia o porquê estava fazendo isso. Estava provando a fé de Abraão. E eu digo, se isso fosse retirado das Escrituras Sagradas, muito nós perderíamos. Certamente, Abraão foi um elemento, um personagem muito importante. O que ele passou aqui abençoou milhões e milhões de pessoas. Tem um significado grandioso, nós não estamos analisando aqui. Aqui é uma metáfora, foi a verdade, isso aconteceu verdade, mas representa o sacrifício de Jesus, muita coisa acerca de Jesus. Isso aconteceu realmente com Abraão e seu filho, mas é um fato real que representa um outro fato real. E nós encontramos mais adiante no Novo Testamento. Então isso foi muito grandioso. E uma coisa que nós realmente percebemos é o seguinte, como seres humanos, muitas vezes eu tenho ouvido das pessoas é o seguinte, eu não acredito na Bíblia. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem guerra, tem derramamento de sangue. Eu não aceito isso, eu não entendo isso. Eu já ouvi gente dizendo, olha, na Bíblia fala em comer animais. Isso eu não aceito que mate animais. Outros realmente dizem, olha, aquela história da criação, de que Deus criou tudo com a sua palavra, que criou o homem do pó da terra, que criou realmente a mulher da costela de Adão, eu não aceito isso. Não aceito de forma alguma. Muita gente questiona isso, diz que realmente isso é um absurdo, é incoerente. Muita gente não aceita que Jesus é o Filho de Deus. Não aceita que Deus tenha encarnado, acha isso um absurdo, uma loucura. Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, não aceita de forma alguma.
rejeita tudo isso que vê na palavra de Deus, porque simplesmente não compreendeu. Nós aprendemos com Abraão uma coisa. Abraão, ele creu, ele foi obediente. Na hora H, na hora que ele ia matar o seu filho, já com, né, o cutelo, já com o machado na mão, Deus então providenciou um cordeiro, impediu que isso acontecesse, disse a Abraão: você não vai matar seu filho. Foi uma prova. Você vai matar o cordeiro. Eu vou substituí-lo. Vou substituir Isaac pelo cordeiro. Você não vai fazer isso. Eu não queria que você, na realidade, fizesse isso. Mas aqui é um teste. Você passou realmente no teste. Abraão pôde ver o cordeiro que substituiu seu filho. Abraão teve então uma grande experiência com Deus, uma grandiosa experiência com Deus. Muita gente está perdendo de ter uma experiência com Deus quando não crê na palavra. Se você não entende, se entregue a Deus. Coloque no seu coração que você não entende. Mas creia. A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Essa sua incredulidade impede que você veja o poder de Deus na sua vida. Então eu conclamo a você a ter uma nova posição diante da palavra de Deus. Os heróis da fé, essa galeria realmente é uma coisa magnífica. Cada um tem seus aspectos. Mas Abraão realmente foi um personagem diferente, até porque nós temos também mais informações acerca dele. E essa passagem aqui, realmente, sacrifício de Isaac, é única no texto sagrado. E realmente serve para nos transformar, para nos mostrar o quanto nós precisamos crer em Deus, não ficar com dúvidas, querendo nos justificar, né, colocando interrogações em tudo que nós lemos na palavra de Deus. Outros dizem, olha, a Bíblia às vezes diz uma coisa, depois diz outra. Os evangelhos falam coisas diferentes, contraditórias. Já vi muita coisa. Falta você realmente crer na palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente vê o poder de Deus, a gente vê como todas as coisas são transformadas. Tudo que não tinha nexo, tudo que não tinha lógica, passa a ter lógica, passa a ter sentido. Então, o nosso desejo é que você aprenda com esses heróis da galeria da fé. Que você entenda que se você crer, você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que transforme a sua vida verdadeiramente. Que você realmente creia nesse Deus que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Que Deus o abençoe.